CBN RH, com Jefferson Cardoso. Oi, Jefferson, bom dia. Oi, Letícia. Oi, ouvintes. Jefferson, então as IAs já estão fazendo contratações? Como que a gente passa nessa entrevista de emprego? Quando a gente vê a reportagem, a gente assusta, né? Nossa, então eu vou conversar com uma IA? Ainda não, mas quase. O que a gente percebe no mercado? As IAs foram sendo introduzidas para acelerar o processo seletivo. Existem empresas, né? Um dado que eu tenho um pouco, não sei, não lembro se é de agora ou do ano passado, mas a própria empresa grande, a Vale do Rio Doce, recebe mais de 2.000 currículos por dia por vaga. É muita Uhum. gente. Uma vez eu mapeei quanto tempo leva um recrutador para ler um currículo. Ler mesmo, não é aquele assim, passar o olho, é ler. Realmente ler as coisas e fazer uma anotação. Se ele for muito bom, 5 minutos. Então, num dia eu tenho uma capacidade limitada de analisar currículos. Então, como que eu faço essa triagem? Como a gente estava conversando um pouquinho antes. Antigamente, a gente ter a formação já era uma forma de você eliminar alguns candidatos. Então, eu tenho IA hoje, acelerando essa triagem, acelerando esses processos manuais, aquela filtragem de informação, tempo de experiência, que diz muita coisa, mas também não diz nada, né? A gente sabe disso, o mundo mudou muito, o mercado mudou muito, as profissões mudaram, o que se exige das pessoas mudou muito. E numa outra ponta, eu tenho as IAs hoje, as empresas que ficam analisando a entrevista. Então, o recrutador entra na entrevista, ele faz o bate-papo e depois a IA traz um resumo de quantas coisas a pessoa falou é verdade, quantas coisas não é verdade. É interessante também, porque as empresas, quando elas estão fazendo um processo seletivo, estão gravando, elas têm que comunicar que está sendo gravado, para que vai ser usado, né? Porque é direito de imagem. Mas se a empresa não comunica e ela usa a IA, pode ser um problema, né? Então, por isso que vai na entrevista, fala a verdade. Se eu sei, sei. Se eu não sei, ó, isso eu não atuei, tenho a formação, mas nunca atuei. Seja verdadeiro, né? Então, todo esse processo seletivo, de ponta a ponta, eu tenho inteligências artificiais diversas ajudando os recrutadores. Porém, a pessoa, quem está mais levando pau, né, nos processos seletivos, que às vezes fala, nunca consigo uma vaga boa, sempre eu sou reprovado. As que são displicentes com os currículos. Esses dias mesmo eu peguei um currículo que veio por uma indicação, falaram para mim que a pessoa era maravilhosa, super inteligente, tá terminando um curso na UEM, o currículo não tinha o número de telefone. Básico, né? Então, como que eu entro em contato com essa pessoa, né? Eu vou tentar comunicação com o extraterrestre, não faz sentido, né? Mas são erros comuns esperados por um profissional ali na faixa entre 20 e 25 anos. Isso acontece. Mas, por isso que eu peço para alguém revisar. Eu tenho um colega, dá uma olhada no meu currículo, vê se eu não escrevi nada errado, porque tem a visão cansada, né? A gente Às acha que tá tudo vezes. certo e não tá. Eu não posso ser displicente com isso. Segundo, eu não posso ficar escrevendo enchendo linguiça. Tem que ser objetivo. Se eu tenho uma história muito grande, com várias atividades, claro que vai ficar extenso, mas não fica comparando. Eu não tenho nada, eu vou comparar com o do cara que tem uma história e vou achar que o currículo dele é melhor que o meu porque o dele tem muita coisa escrita? Nem sempre. Você tem um histórico menor porque você tem menos idade e menos experiência de vida e às vezes você se encaixa melhor aquele quadro, aquela empresa. E as inteligências artificiais vão analisar isso. E nas entrevistas, o que as IAs estão fazendo? Elas vão analisar esses pontos. O que é verdade, o que é mentira, o que a pessoa falou que está no currículo, ou se o currículo está diferente. Então ela vai fazer esse cruzamento para acelerar, porque são coisas que o recrutador. Imagina eu vou falar de mim, num dia comum, né? Quando eu estou fazendo recrutamento. São 20 entrevistas num dia. Então você não lembra nem o que você conversou com a primeira pessoa, né? Então a gente anota alguns pontos, mas a gente não lembra realmente de tudo. Por isso que eu gravo e por isso que eu prefiro a videoconferência para fazer a primeira entrevista. Depois, pessoalmente, é outra coisa. E quem tá tendo mais sorte nisso? São as pessoas que são mais autênticas, são verdadeiras. Porque as empresas que estão usando inteligência artificial para fazer recrutamento, elas vão continuar contratando pelo critério errado, que é só o papel que a pessoa escreveu ou que ela falou. E a gente sabe que numa empresa, o critério mais correto são os comportamentais. Então é por isso que eu tenho um exército de psicólogas
analisando as pessoas por trás do papel, por trás da profissão, porque isso influencia diretamente a produtividade e a entrega, né? Uhum. 83% hoje das empresas já estão usando alguma inteligência artificial ou automação no processo seletivo, e 63% das grandes empresas já usam inteligência artificial para avaliar a entrevista. Então, e a gente até comentava, né? A inteligência artificial, ela vai até certo ponto, porque ela tem aqueles filtros e ela vai seguir aquilo ali. Então, é muito importante ter essa segunda pessoa que vai fazer a segunda triagem, né? Exatamente. Ontem eu estava conversando com a minha recrutadora sobre um perfil que a gente está tendo uma certa dificuldade de contratar, e eu trouxe para ela 3 profissionais que trabalharam nessa área que tiveram sucesso, foram muito bons. A experiência com eles foi muito boa. Claro que cada momento, cada produto muda, mas foi muito boa. E nenhum dos critérios foi técnico. Foram 3 coisas que a gente olhou e observou. A vontade de trabalhar, a competitividade deles, o nível de competitividade, e também a determinação. Que são aquelas pessoas que não desistem facilmente. E a gente sabe que existe um histórico que a gente vê de pessoas que vão pulando de empresa por empresa, que ou desistem, né, por qualquer motivo, e elas não persistem. E a gente, hoje, se você tem um profissional determinado, e eu não sei, mas daqui, chefe, que eu vou tentar resolver, as empresas hoje precisam de profissionais assim. Não sei, mas eu vou tentar resolver, vou tentar achar uma saída. Porque as soluções hoje, os problemas são muito mais complexos do que eram antigamente, né? Antigamente você precisava de uma pessoa para, vamos pensar um office boy, hoje não tem mais. Para ir no banco, ficar lá o dia inteiro na fila e pagar os boletos e trazer. Hoje eu não preciso desse profissional, mas eu preciso de alguém no financeiro da minha empresa que tá caindo umas taxas aqui, eu não sei o que é. Você consegue analisar os contratos e entender o que está sendo cobrado, se está certo, se está errado? Você entrega o extrato, ou seja, uma pessoa de confiança, mesmo jovem, que saiba usar a inteligência artificial para mapear tudo isso, ler os contratos e falar, chefe, ó, o que está no contrato é isso, o que está sendo cobrado é isso. É isso. Porque a IA não vai fazer tudo. Mas eu preciso de gente que consiga entender o que eu quero e, através da inteligência artificial, das ferramentas que tem, consiga condensar essa solução para procurar. Porque eu estou atendendo um cliente que esses dias nós, quando fomos atender, ele fez um mapeamento das contas bancárias que eles tinham e da quantidade de taxas que eles pagavam em todas essas contas, dava R$ 4.000 por mês. Tem que buscar a solução para reduzir isso, né? Exatamente. Então, é um processo E que isso tá demanda. de todo lado, né? Se você olhar a operação de algumas empresas, tá o tempo todo tendo uma taxa cobrada diferente, um boleto que caiu ali que ninguém sabe o que é, um problema na forma como as pessoas estão trabalhando e que está impactando no trabalho, em produtividade. Então, esse tipo de profissional que tem aquele olhar sistêmico é muito raro, né? A gente fala que tem vindo muita gente que é robô biológico, né? A diferença de um robô para ele é que ele é biológico, o robô não. Só isso. Porque a pessoa só consegue fazer a demanda que foi passada. Em alguns cargos são importantes, né? Vamos lá. Portaria de um prédio, ainda mais eu preciso de uma pessoa um pouco mais que perceba algumas coisas. Mas é um trabalho muito, como se diz, comum, né? Tipo, todo dia fazer a mesma coisa. Bem rotineiro, né? Rotineiro, né? Repetitivo. Repetitivo. Né? Então, a gente vê quando a IA está entrando no processo, a gente tem que entender o que a IA analisa naquela empresa para a gente se preparar. E, bom, são ferramentas muito caras? Como que é isso para as empresas? Dependendo do volume que você tenha, vai ser caro. Né? Tem uma ferramenta que a gente utiliza que eu abro a tela, abro o currículo na tela e eu coloco os requisitos que eu quero que ela veja, ela já lê e fala, esse candidato tem 60%, 70% do que você procurou no LinkedIn, ou na tela do LinkedIn. Isso agiliza, porque se você for no LinkedIn, o próprio LinkedIn, a ferramenta que ele usa para você procurar candidato, não é tão eficiente. E essa ferramenta, que é um plugin, o plugin, para quem não sabe, é aquele que você faz quando você vai colocar o Internet Bank, você tem que ter um software, uma ferramenta que fica ali escondida na página da internet e que vai dando garantia de segurança. Ó, isso aqui não é seguro, isso aqui é seguro. Esse plugin faz a mesma coisa, só que ele lê a página para você e te aparece ali uma janela. 60% desse candidato
tem o que você está procurando. Então, eu vou conversar com esse. 80, ele te ajuda bastante. Porque você escreve algumas palavras, por exemplo, comercial. Se você escrever comercial no LinkedIn, vai vir um exército de gente. Mas não é só isso. Eu tenho que procurar outras coisas. E aí, nessa ferramenta, ela ajuda. Ela custa, hoje, em torno de R$ 250 por mês. Ela me agiliza essa velocidade. Se eu levo 5 minutos para ler um currículo, quanto que eu economizo do meu time lendo vários currículos? Então, ela é muito útil, né? E tem empresa aí que eu conheço que tá assim, nossa, salvação. Outra IA que é muito utilizada, que é a que manda mensagem para o candidato, agenda e faz tudo isso. Essa é um pouco mais cara. As que a gente conhece no mercado são na faixa de R$ 500. Então, eu preciso ter volume. Então, o que eu normalmente falo? Empresas até 10, 15, 20 funcionários, compensa contratar uma empresa terceirizada para fazer o recrutamento. Por mais que o preço é elevado, você vai pagar lá, a média do mercado, eles cobram 100% do salário do candidato, eles são muito mais assertivos e ágeis. Você não precisa parar a sua operação, seu gerente. Quantas entrevistas que um gerente às vezes perde que não dá em nada e que o gerente poderia estar fazendo outra atividade para trazer recurso para a empresa ou para entregar alguma coisa para um cliente. Então, é um pagamento que você faz uma vez só, e talvez você vai ter outra contratação daqui a 6 meses. Então, não justifica você economizar com isso. E vocês não são especialistas, vocês vão cometer muitos erros, né? Gente que está no recrutamento, a gente erra também, mas a gente erra menos, né? Eu vejo empresa que trabalha com a gente, ela fala assim, mas vocês não mandaram ninguém. Eu falo, porque não tem ninguém, né? É A isso, gente né? tá aqui para filtrar. Exatamente, não tem ninguém que é qualificado com os valores, com o que você trouxe para nós, né? Do que você precisa. Mas eu preciso de alguém. Então, vamos melhorar esses requisitos, vamos trabalhar aí. O que você quer abrir mão? Do preço, né? Do orçamento ou de alguns requisitos? Normalmente, eles abrem o preço, porque realmente os requisitos são muito importantes. Porque você sabe, se você não tiver isso, você não entrega, né? Então, para eu ter todas essas ferramentas, eu realmente tenho que ter um corpo de profissionais para fazer recrutamento e eu tenho que ter volume. Não adianta uma rede de supermercados, justifica. Pensar uma empresa que faz mais de 10 contratações por mês, né? Já é interessante. Então, para quem está buscando emprego, agora tem a IA para ficar de olho aí que o filtro vai ser mais acirrado. Exatamente. É o que a gente sempre fala no mercado, né? Você tem que ser autêntico, verdadeiro, conviver com as pessoas que são da sua área, porque elas vão te indicar e elas pulam a IA, né? Vai direto com o gestor, e é muito mais fácil. Eu tenho uma empresa que a gente conversou e eu perguntei para ele por que ele não tinha rotatividade. E ele falou que ele recrutava na igreja. Então ele viu os jovens que participavam de associações da igreja, e depois eu fui olhar no histórico de outros clientes e realmente as pessoas os jovens que são envolvidos em atividades voluntárias das suas comunidades religiosas, eles têm mais sucesso. E é incrível isso. Compromisso, já tem esse, às vezes de criança, né, de berço. Exato. Sabe que tem que acordar cedo para ir na missa ou para ir no culto. Sabe que tem que ler a Bíblia ou que tem que ter leitura. Sabe que tem que respeitar a hierarquia, tem que respeitar os mais velhos. Então, eles, tipo, tudo isso você pula, você não precisa ensinar. Princípios, né? Já vem pronto. Mas o que a gente está falando com isso? Isso quer dizer que quem tem religião é melhor que quem não tem? De forma nenhuma. Mas, como tem essa base, né, que a religião ajuda a educar o ser humano, facilita muito para as empresas. Facilita muito mesmo. Bacana, Jefferson. Mais algum ponto? Eu acho que o que é mais interessante para as pessoas é ler sobre, né? Porque hoje a informação está aí. Então, eu nem sei o que é IA, não sei o que é inteligência artificial. Então, leia, né? Leia sobre quais as inteligências artificiais estão sendo usadas no mercado de trabalho e quais empresas estão oferecendo e o que cada uma delas faz, o que elas analisam. E vá preparado. Quanto mais você entende o que você vai enfrentar, você fica menos nervoso. Né? Tem um site chamado Glassdoor, e lá ele tem os rankings das empresas. Os funcionários vão lá e contam como é trabalhar naquela empresa, a experiência deles. Tem muita gente que conta, né? Tô com raiva da empresa, vou lá e detono a empresa.
Mas o que que eu falo hoje, trazendo nesse assunto? Tem uma parte sobre as entrevistas. E fala, como a entrevista é difícil? É fácil? Quais os tipos de perguntas que fazem? Como que eu tenho que me preparar? Leia isso, é interessante. E se você ler de umas empresas e de outras, você vai ver que na hora que você chegar na entrevista ou fazer um processo seletivo, você vai entender como que ele funciona. Perfeito, Jefferson. Muito obrigada pela coluna desta semana e até a próxima. Até semana que vem. Obrigado vocês. Agora 11h22. CBN